Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Deixa eu colar aqui. Hoje a gente vai estar na terceira aula e vamos falar hoje sobre o terceiro. Minto! Hoje é a nossa terceira aula. Na primeira aula eu falei o que é dependência emocional. Na segunda aula eu falei sobre o cuidador. E hoje eu vou falar na terceira aula sobre o campeão. O que é isso? São os 5 perfis de dependência emocional. Vamos aguardar então o Instagram, avisar que eu estou ao vivo. Hoje é terça-feira, essa live não foi na segunda, acabei enrolando ontem e adiei essa aula para hoje e tá tudo bem. Faz parte a nossa correria do dia a dia, às vezes a gente planeja e não dá certo e tá tudo bem, estou aqui hoje. Bora convidar outras mulheres, outras mães aí para estar vendo esse conteúdo, porque pode ajudar muita gente a descobrir que tem dependência emocional. E vou contar uma coisa para vocês. Todos nós temos dependência emocional. Tem pessoas que têm um grau muito maior e outras menor. E eu explico na primeira aula o porquê a dependência emocional não é uma coisa muito legal na nossa vida. Opa! Arrumando aqui. Vou terminar de tomar o meu café. Aproveita, pega a sua água, pega o seu chá ou o seu café. E bora bater esse papo, fazer essa aula bem bacana, que hoje o campeão vai dar uma canseira, porque olha, o campeão dá canseira, dá muita canseira. E aí vocês vão vendo se vocês identificam. Quem tá vendo a reprise e tá vendo pela primeira vez, volta nas aulas anteriores. Tá tudo lá no meu IGTV no Instagram, onde eu falo sobre a dependência emocional e depois eu falo sobre o cuidador, tá ok? E hoje é o campeão. Então é interessante você estar vendo essas aulas desde o começo para você entender, identificar aí aonde que você tá mais aí familiar. Quais são esses 5 perfis que você se familiarizou mais aí. E aí é legal que você pode, isso vai fazer muito sentido na tua vida e vai mudar várias coisas. Bora lá começar a nossa aula? Meu cafezinho. Hoje tá mais calor, né, gente? Que delícia, o sol tá lindo. E vamos começar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma recapitulada, tá? Sobre a primeira aula, que foi a dependência emocional, tá? Eu tô vendo aqui, seguindo todo um script, por quê? Porque são conteúdos mais densos, são aulas mais densas, e aí eu tenho que fazer todo um estudo antes, aí eu monto um script tudo direitinho, para poder vir passar para vocês esse conteúdo aqui, que vale ouro, gente, vale ouro. Bom, bora lá? O que é dependência emocional? A dependência emocional, você coloca a opinião e a expectativa dos outros em primeiro lugar. Ou seja, você sempre fica em segundo lugar. Isso não é muito legal, não é mesmo? E aí, a gente identificou 5 perfis de dependência emocional. O cuidador, o campeão, o bonzinho, o coitadinho e o culpado. Então eu vou estar explicando para vocês cada um desses e aí você vai ver aqueles que você mais se assemelha, aqueles que você identifica mais aí que aconteceu na tua infância. E a gente pode estar evitando isso na infância dos nossos filhos também. Oi, Andréia! Oi, Kelly! Bem-vindas! Bom, na aula passada, então na primeira aula eu falei sobre a dependência emocional, tá ok? Explicando o que é. Então você já sabe que é quando você coloca a opinião e a expectativa dos outros em primeiro lugar. Então você tá o tempo inteiro só olhando para os outros. Você deixa
de olhar para você, você deixa de sonhar, você deixa de realizar os seus sonhos, você deixa de cuidar de você, desse auto-amor, tá? E aí depois na segunda aula eu falei sobre o cuidador. Bom, o que é o cuidador? É aquele que dedica a sua própria vida ao bem-estar alheio, ou seja, ele está o tempo inteiro fazendo as coisas para os outros, resolvendo o problema dos outros o tempo inteiro. Seja ajuda financeira, seja ajuda emocional, seja babá das pessoas. Então ele está o tempo inteiro sempre cuidando da outra pessoa, sempre. Ele vai arranjar 1001 motivos para deixar de cuidar dele, porque ele sente que é obrigação dele tá cuidando das outras pessoas. E aí, eu falei, vou tentar resumir bem rápido aqui essa outra aula, porque aí vocês vão lá no meu IGTV tem essa aula sobre o cuidador, aí você vai e assiste essa aula na íntegra, tá bom? Então, essas pessoas, elas acreditam que a vida delas se resume em cuidar das outras pessoas, o bem-estar das outras pessoas. E esse perfil é um perfil de dependência emocional que se forma lá na infância. Tudo forma lá na infância. Presta bastante atenção nisso. Então, você que já passou por isso, já é um adulto aí, então todas essas referências vieram lá da sua infância. Entende? E para você que tem filhos menores aí, então olha aonde vai parar a tua educação que você está fazendo com o teu filho. Presta atenção, porque você pode evitar coisas que foram feitas com você. Você pode estar evitando esse padrão, porque isso é um padrão, tá, gente? Isso é um padrão. Oi, Kelly. Ai, bacana, que bom, que bom. Bora lá, vamos fazer essa aula aqui então. Depois você vai e assiste a aula de dependência emocional e também da primeira aula sobre o perfil do cuidador. Bom, aí o que acontece com a criança? Ela recebe a responsabilidade e obrigação, certo? Para cuidar de alguém ou para cuidar de algo, tá? Que vai muito além da capacidade dela. Bora lembrar o exemplo que eu usei aqui. Sabe, por exemplo, comigo, o que aconteceu comigo? Eu tive que cuidar do meu irmão e da minha irmã. São mais novos que eu. Então, veja bem, vou fazer um alinhamento muito sério aqui com vocês. Para quem me segue há bastante tempo e para quem está chegando agora, eu não trabalho com certo e errado. Para mim não existe o certo e errado. Existem escolhas e é sem julgamento. Quando eu trouxer coisas aqui, principalmente coisas minhas, assim, para demonstrar, né, para vocês como exemplo, para vocês poderem ter aí e alinhar com a história de vocês, eu não tô julgando ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, mesmo porque era o que eles tinham naquele momento para fazer. Então, por exemplo, o que a minha mãe tinha naquele momento para fazer? Para que eu me inteirasse melhor com o meu irmão e com a minha irmã, certo? Porque eu não queria, né? Então, toda criança que ela vem de um processo como filha única, e aí ela tem um patamar, vamos dizer, né? Eu tive uma primeira irmã que faleceu, depois eu vim, depois de uma tragédia, percebe que eu fui colocada num pedestal. Lembrando, não tô jogando ninguém. Isso foi o entendimento que eles tinham de informação que eles tinham naquele momento, e eles fizeram. E aí, eu fiquei num pedestal. Quando veio o meu irmão e depois a minha irmã, que foi um seguidinho do outro, o que aconteceu? Eu não queria. Qual foi a forma que minha mãe encontrou de estar fazendo com que eu amasse meu irmão e minha irmã? Cuidando deles. Então, eu assumi um papel, uma responsabilidade que não me cabia. Então, basicamente, eu cuidava deles. E se qualquer coisa acontecia com eles, por exemplo, se a minha irmã caía ou se machucava, o que acontecia? Eu apanhava. Porque era responsabilidade minha cuidar deles. Ou seja, percebe? É uma criança cuidando de outras crianças.
Então, às vezes, eu deixava de brincar para poder cuidar deles. Eu deixava de fazer as minhas brincadeiras com as crianças da minha idade para poder cuidar deles, porque eles sempre estavam juntos. Então, percebe? E assim, de novo, sem julgamento, não existe culpa nisso, existem escolhas, né? E quanto mais você vai sabendo, mais informação você vai adquirindo, mais responsável você vai se tornando pelas suas escolhas. Essa é a grande sacada. Então, o perfil do cuidador é esse. É aquele que fica cuidando. E eu cuidei do meu irmão e da minha irmã depois de adulto. Eles já eram adultos para tomar as decisões deles e eu estava o tempo inteiro cuidando deles, como uma mãe. E uma mãe, assim, muito chata, porque eu ficava no pé, eu ficava querendo dar conselho, eu ficava, sabe? Uma loucura, até que me fazendo autoconhecimento, estudando muito a questão de neurociência, dentro de toda essa parte da psicologia, estudando muito isso, eu entendi que, putz, o que eu tô fazendo? Eles são adultos, eles são responsáveis pelas escolhas deles, eu não tenho que cuidar deles, eu tenho que cuidar de mim. Tanto é que essa questão do cuidador, ela vai tão fundo, gente, que a criança, ela cresce, como ela teve que cuidar de outras pessoas, pode ter cuidado da avó, pode ter cuidado, às vezes, cuida da mãe que bebe, ou do pai que bebe, ou usa droga, ou doente, tem que ficar cuidando, sendo que é uma responsabilidade de um adulto, ou tem que ficar em casa cuidando dos irmãos para a mãe ou para o pai trabalhar. Antigamente você tinha muito isso, né? Muito, ainda tem, mas antes tinha muito mais. E aí, o que acontece com essa criança? O que aconteceu comigo por conta dessa questão do cuidador? Eu demorei para ter filho. Hoje eu entendo isso. Que eu achava, porque a minha justificativa é, eu já tenho aluno, eu já dou aula para criança. Para que eu vou arranjar uma criança? E eu, demorei para ter filho. Eu fui ter uma filha aos 41 anos de idade. 41, gente. Por quê? Aí depois eu fui investigar tudo isso. Por que eu demorei tanto para ter? Porque eu quis viver muito, porque eu quis viajar, porque eu quis aproveitar, eu quis estudar, etc. Mas por trás disso tinha o fato também que eu não queria cuidar de criança, porque eu já tinha cuidado lá atrás. E foi muito chato cuidar de criança, a verdade é essa. Foi muito desgastante, foi muito chato, porque eu era responsável por uma coisa que não era responsabilidade minha. Eu tive que crescer antes, eu tive que virar adulta antes do tempo. E aí, por virar uma adulta antes do tempo, eu acabei me tornando o outro perfil, uma campeã. Que hoje vocês vão entender isso, eu vou estar emendando agora essa questão, lembrando que os traços que são mais propícios a serem cuidadores é o oral. Ele inverte os papéis porque ele quer ser cuidado, mas para ele ser cuidado, ele se sente, se ele vai e faz as coisas para as pessoas, por quê? Porque ele não quer ser abandonado. Então, dessa forma, as pessoas vão estar do lado dele, se ele cuida, se ele resolve. Entende? As pessoas vão estar do lado dele. E aí a maior dor do oral, que é o abandono, então ele não vai sentir essa dor. O outro traço que também tem esse perfil do cuidador é o masoquista. Porque o masoquista, a dor dele é humilhação. Então ele quer fazer tudo certo para ninguém apontar o dedo para ele. Você é um filho ingrato, você é uma filha ingrata, você é um neto ingrato, você é um amigo ingrato. E aí o que ele faz? No trabalho também, tá, gente? Isso não é só questão familiar, é no trabalho também. Então o que vai acontecer no trabalho? Ele vai pegar coisas que nem dele, é responsabilidade dele, ele vai fazer. Por quê? Para ele não ser humilhado. E é uma forma dele ter o controle das coisas ali. Entende? E aí, a gente vai entrar agora no perfil do campeão. Bora lá. Vamos entrar aqui. E aí, o que acontece no campeão? O campeão é uma pessoa que se sente preenchida
quando recebe validação e reconhecimento externo pelos seus feitos. Ou seja, o que o campeão espera? A expectativa dele ali e o reconhecimento. Ele quer o reconhecimento, ele quer medalha. Ele quer ser reconhecido. Entende? Esse é o perfil do campeão. Então, por que você faz as coisas? Às vezes coisas que você não quer, mas você vai ter o reconhecimento daquela pessoa. Muitas vezes, ele topa fazer algo só porque ali existe a possibilidade de impressionar alguém. Atender uma expectativa e ganhar uma medalha. Olha, gente, a que ponto o campeão chega? Ele vai fazer aquilo porque ele quer o reconhecimento, ele quer uma medalha, ele quer que falem para ele que ele é bom, que ele é incrível, que ele é o melhor. Ter o reconhecimento das pessoas preenche, motiva, faz sentir ele vai se sentir incrível. Muitas vezes ele vai fazer as coisas para as pessoas só para ter essa sensação de ser incrível. Só que vai faltar algo dentro dele. Vai estar faltando algo. Porque ele faz de tudo para realizar e muito mais. Ele faz de tudo na vida. Ele conquista um monte de coisa. Mas ainda parece que falta alguma coisa. Falta alguma coisa para ele. Ele chega ao ponto em que os desafios não preenchem mais aplausos, holofotes, medalhas. Esse é o pacote completo para pessoas que buscam ser notadas. Elas querem aplausos, medalhas, elogios. Elas querem o reconhecimento dos seus feitos, das suas conquistas. Quanto maior a plateia e mais exigente o juiz, maiores os desafios elas topam encarar. Tá fazendo sentido, campeão? Alguém já se identificou aí com o campeão? Ele coleciona troféus, medalhas, elogios, mas parece que não se entusiasma por muito tempo. Ele vai, mas ele não consegue vivenciar aquilo, ele não consegue admirar aquilo, ele não consegue curtir aquilo. Por quê? Porque para ele ainda está faltando algo. Está faltando alguma coisa. E logo ele já está em busca do próximo desafio, da próxima conquista, do próximo aplauso. Em muitos casos, eles não fariam o que fazem por vontade, tá, gente? Ou por motivo próprio. Ele não faz aquilo para ele. Mas ele está fazendo isso para ganhar o quê? Reconhecimento. Validação. E ele quer isso de pessoas que importam para ele. E quando ele tá muito na vibe, ele vai fazer isso, ele vai se entregar, ele vai fazer com entusiasmo, porque ele quer o reconhecimento. E às vezes eles podem até passar uma imagem que são pessoas que têm um ego inflado, porque eles estão o tempo inteiro contando das conquistas dele, o que eles fizeram, o que eles conquistaram e toda essa coisa. Mas na realidade está sendo o contrário. Eles falam isso para buscar justamente o reconhecimento e a validação para se sentirem preenchidos. Tá fazendo sentido? Eles estão o tempo inteiro buscando reconhecimento. Calma, que eu vou explicar quando que começou tudo isso. A princípio, a gente tem dois tipos de campeão, tá? Então, esses dois tipos de campeão, eles são
fáceis de distinguir, que são o campeão saciável e o insaciável. Vamos lá, o campeão saciável. Ui! Opa! Fui descruzar as pernas aqui. Ai, a gente tem uma mania de cruzar as pernas, né? Coisas da vida real. Bora lá. Vamos voltar. Eu tava falando do campeão saciável, certo? Que só fazem aquilo que é necessário para obter o reconhecimento que buscam. Eles não vão fazer nada além. Eles vão seguir um script ali. Eles vão fazer... Eles não vão além. Eles vão naquilo. Ah, é isso que eu preciso fazer para ter o reconhecimento? Então é isso que eu vou fazer. Eles não costumam ir além disso por iniciativa própria. Quando eles recebem o reconhecimento, isso já deixa eles saciados e eles param por ali. Eles não vão mais além. Agora, os campeões, o campeão insaciável, geralmente eles fazem muito mais que o necessário, tudo por iniciativa própria, eles que tomam iniciativa, e ainda assim não consideram o suficiente, mesmo depois de serem reconhecidos. Eles ainda acham que não tá bom, que pode melhorar. Eles continuam buscando novos desafios e parece que nada consegue saciar essas pessoas. Parece que sempre falta alguma coisa. E o que vai diferenciar a origem desses dois campeões é justamente quão exigentes ou condescendentes os pais foram ao longo da infância. Viu como é que tem influência tudo lá na nossa infância? Como é importante essa fase do desenvolvimento infantil, ela vai influenciar o teu futuro. Olha a prova aqui. Tem criança que convive com pais muito exigentes e severos, e chegam a ser cobradas como se fossem adultas. Para esses pais, precisa ser impecável, perfeitas, não podem se contentar com pouco ou ficar acomodadas ali, paradas, sem fazer nada. São aqueles pais que quando a criança tira um 8, reclamam, por que ela não tirou um 10? Quando pedem para a criança, por exemplo, fazer alguma coisa e reclamam que não tá bom, não tá o suficiente, e vão apontando os defeitos. E dificilmente esses pais elogiam essas crianças. Eles não dão nenhum tipo de reforço positivo para essas crianças e acabam sendo excessivamente críticos. A criança acaba sendo cobrada e exigida como se fosse uma adulta. Ela acaba sendo cobrada em um nível de perfeição exagerado. A régua é lá em cima para essa criança. Ela tem que ter um desempenho e um resultado que nem os próprios pais às vezes tiveram. Muitas vezes os pais, as pessoas que estão por perto, né, dessa criança, sobe a régua, como eu falei, lá em cima, no máximo, no topo. E a criança e falam para a criança com um discurso assim, é importante para ela, porque na minha época eu fazia assim, porque senão ela vai crescer uma criança desleixada. Tem que exigir sim da criança, é pro bem dela, O que estão fazendo isso para a criança, estão fazendo para ela não ficar acomodada. Esse é o argumento que geralmente usam. E às vezes acaba ficando, porque fulano fez isso. Porque fulano, tá vendo? Se você não fizer assim, você vai ficar igual aquele fulano que não deu certo na vida. Ou então, os pais tentam evitar também que essas crianças passem pelos mesmos problemas que eles passaram.
Eles exigem e cobram. Por exemplo, eu exijo mesmo da minha filha e cobro mesmo da minha filha, porque ela não precisa passar pelos problemas que eu passei. Eu sei o quanto foi difícil passar por tudo isso, e eu não quero que a minha filha passe por isso. Ou então, eu não quero que essa criança cresça acomodada, que nem o fulano lá, achando que tudo na vida é fácil. A vida não é fácil, não. Não. Eu é que estou fazendo. O que eu estou fazendo? Eu estou preparando ela para isso, porque o mundo lá fora é muito cruel, é competitivo. Ela precisa aprender desde cedo. Já ouviu esses discursos? Esses pais, eles acabam tornando a vida da criança desnecessariamente difícil e tentando preparar ela antecipadamente para coisas que ela talvez nunca passe isso na vida dela. Talvez ela nunca vai enfrentar essas dificuldades que você enfrentou, ou os fantasmas que você tem aí do teu passado. Talvez ela nem, esses são seus fantasmas. E talvez você enfrentou isso lá atrás e está enfrentando até hoje. E você acredita que tua filha ou teu filho vai acontecer a mesma coisa. Não é? Porque as dificuldades que você teve lá atrás foram suas, é sua história. A história da sua criança é diferente, os tempos são diferentes. A evolução tecnológica também, sabe, é outra coisa, é outra pegada. E a gente está o tempo inteiro comparando lá com trás, o tempo inteiro. E aí essa criança, ela cresce acreditando que precisa ser perfeita e ser tudo que os pais esperam dela para ela poder ser amada. Ela vai querer ser perfeita porque dessa forma ela vai agradar os pais. Porque ela acredita que se ela desapontar os pais, não vai deixar eles orgulhosos dela. Ou se ela for menos do que eles esperam, ela não vai ser digna do amor deles. E aí, esse medo se confirma e se repete a cada falha ou erro, por menor que seja. Às vezes é um erro pequenininho. A cada bola na trave que esse menino não conseguiu fazer um gol. A cada segundo, lugar em que a criança é cobrada, é questionada por não ter sido ou feito melhor, mesmo quando essa criança atende ou supera as expectativas dos pais, mesmo quando ela supera as expectativas dos pais. Ela não tem garantia ou certeza de que ela vai receber a validação ou o reconhecimento que tanto ela busca. Tem casos que isso acontece e ela ouve os pais falando dela, orgulhosos ali para a vizinha, para os familiares. Olha, a minha criança tirou nota 10. Olha, o meu filho virou faixa roxa lá no Kung Fu. Os pais estão falando isso para as pessoas, mas não falam para ela. Não falam para ela. E há casos em que, mesmo fazendo tudo que os pais esperam, e um pouco mais, né? Ela vai além, um pouco mais, essa criança não vai receber nenhum reconhecimento e ainda vai ouvir não fez mais do que obrigação. Essa é a tua função. Essa é a tua obrigação. Ou seja, nesses casos, entendendo ou não as expectativas dos pais, ela nunca vai ter o reconhecimento que ela busca.
Então ela vai crescer acreditando que mesmo o melhor dela não é o bastante. Mesmo que ela faça fazendo coisas incríveis, ela não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. É pequeno. E aí isso vai ficando pior, ainda pior, se essa criança vê os irmãos ou até mesmo os filhos de outras pessoas sendo reconhecido pelos seus pais. Nossa, mas você viu fulaninho? Tirou nota 10 na prova. Ah, mas você viu o primo lá? Você viu seu primo? Seu primo já tem isso, já tem aquilo. Seu primo conseguiu passar de ano. Percebe? Existe uma comparação aí. E tá falando, elogiando o outro, em vez de estar elogiando aqui. E ela pode tirar um 10 na prova, gente. Ela não vai ser elogiada. Os pais estão reconhecendo os outros. E ela não está sendo reconhecida como ela gostaria que os pais reconhecessem ela. Aí ela fica com a sensação de que ela é o problema. De que ela não é boa o suficiente para merecer aquele reconhecimento, aquele amor. Porque os pais estão sempre, às vezes, elogiando o irmão. Olha, porque o seu irmão é todo organizadinho, você é toda baguncenta. Olha, o seu irmão tirou 10. Olha, o seu irmão desenha muito bem. Olha, a sua irmã não sei o quê. E aí vivem criticando a outra criança. Vivem criticando você. Você pode ter sido melhor na escola, ter tirado notas boas. E aí a mãe vai e elogia o vizinho. Dá parabéns para a criança do vizinho. Que bom, você tirou 10, parabéns. Você também tirou 10. E aí a outra criança lá que está sendo reconhecida. E nesse caso, nasce o vazio dentro dela, porque ela não sabe como preencher. Porque ela pensa, se nem o melhor de mim é suficiente para eu ser amada e reconhecida, o que mais eu preciso fazer então? O que eu preciso fazer? E aí essa criança ela acaba crescendo e passando a vida toda em busca dessas respostas, colecionando conquistas, efeitos incríveis, recebendo aplausos, reconhecimento do mundo todo, mas ainda assim insatisfeita. Por quê? Porque talvez ela ainda assim não receba o amor e o reconhecimento daquela única pessoa de quem ela gostaria de ter recebido. E aí essas crianças se tornam os campeões insaciáveis. E quando viram adultos que seguem um amor, um reconhecimento, que não sabem como vão conseguir, então elas viram adultos obcecados por desafios, conquistas, vitórias, mas que parecem não comemorar. Elas não comemoram, elas não curtem a vitória. Elas não aproveitam os momentos de conquistas dela. Porque mesmo assim, mesmo ela sendo grandiosa, ela ainda acha que está faltando alguma coisa, que não está perfeito. Porque eu estou fazendo mais do que a minha obrigação. Eu estou fazendo mais do que era esperado por mim. E aí o que acontece? Viram adultos extremamente críticos consigo mesmo,
E mesmo quando fazem coisas incríveis, eles vão achar defeitos, vão apontar falhas naquilo. Porque eles estão o tempo inteiro provando para si mesmo e para os outros o quanto eles são incríveis, querem receber reconhecimento, mas isso não vai preencher. Eles ainda têm a sensação de que não foram longe o bastante. Aí eles ficam, eu devia ter feito escolhas melhores, eu devia ter feito diferente. No fundo, essa sensação vem porque eles acreditam que a vida que eles têm hoje não vai deixar os pais orgulhosos o suficiente deles. Então, eles não são dignos de receber o amor e o reconhecimento que tanto desejam. Olha que loucura, gente, tudo isso. E isso assim, no trabalho, no relacionamento, parece que nada deixa eles felizes. Eles estão sempre buscando e nada tá bom, nada tá o suficiente. E aí, se por um lado os campeões insaciáveis foram as crianças que não receberam o reconhecimento dos pais, por outro lado, nós temos também crianças que receberam o reconhecimento dos pais para tudo. Mesmo que não seja nada demais. Então foram o tempo inteiro elogiadas, o tempo inteiro. E se falta de reforço positivo foi prejudicial para a criança e fez ela se tornar um campeão insaciável, o excesso de reforço positivo também acaba sendo prejudicial e faz ela se tornar uma campeã saciável. Entende isso? Louco, né, gente? Porque assim, é uma ponta na outra. Se você não elogia a criança, não ajuda ali na autoestima dela, ela vira uma campeã insaciável. Se você fica elogiando demais, criando numa bolha aí, ela vira uma campeã saciável. Vamos entender o que é campeã? Tá fazendo sentido para vocês? Eu tô indo aqui no conteúdo e falando para vocês para que esse conteúdo seja realmente importante no sentido de estar te trazendo esse conhecimento para você fazer esse diagnóstico na tua vida. Como é que foi aí? Como é que é ouvir tudo isso aí para você? Você está se identificando? E eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre o meu perfil de campeã insaciável. Eu sou a campeã insaciável, gente. Já fui muito. Eu vou contar isso para vocês daqui a pouco. Vamos voltar aqui para o conteúdo. Então, assim. Então, se a criança fica recebendo ali o reforço positivo, né? Esse estímulo positivo, né? Sendo elogiado o tempo inteiro, às vezes por coisinhas assim pequenas, que faz com que ela receba o amor e a aprovação que tanto busca. Sendo assim, ela acaba aprendendo a fazer apenas o suficiente para agradar os pais e receber os aplausos e reconhecimentos. Ela não vai fazer nada além. Ao contrário do campeão insaciável. Ele vai além. Essa não. Eu vou fazer o que tá aqui. Não vou fazer mais. A criança fica parecendo que está adestrada, sabe? Parece que assim, você joga um biscoitinho, ela faz. Você fala para ela, limpa ali, cata ali. Ela vai sempre fazer o mesmo truque ali, a mesma ação para ganhar o biscoito, ou seja, para ganhar a sua aprovação. E esses pais que acabam estimulando esse comportamento sem perceber, reconhecendo e apreciando a criança apenas quando ela faz algo, geralmente, nesses casos, os pais são mais ocupados. Olha isso. Eles são ausentes, não são muito carinhosos no dia a dia.
Mas quando a criança faz alguma coisa que sabe que eles gostam ou atende a um pedido de expectativa deles, ela recebe amor e reconhecimento como recompensa. Essa é a recompensa. Ganha um brinquedo. Eu vou fazer uma dancinha aqui. É a forma que ela tem de chamar a atenção para ser amada e reconhecida. Entende por quê? Os pais são ausentes, estão trabalhando o dia inteiro, não são às vezes muito carinhosos. E ela vai fazer esse jogo com eles. E ela vai fazer ali o essencial. Porque com esse essencial ela já está recebendo. Nesses momentos os pais sorriem, elogiam, abraçam, beijam, fazem carinho na criança. Então ela aprende que esse é o caminho para receber mais desse amor que ela busca e deseja. Esse é o caminho. Porque só por ela não vai receber esse amor e carinho. Ela precisa fazer algo que chame a atenção dos pais. O ponto é a diferença do campeão insaciável, que vai fazer cada vez mais em busca de reconhecimento que nunca vem, e o campeão sociável vai fazer só aquilo que precisa para ter o reconhecimento que busca. E ele faz o mínimo possível, gente, para que se esforçar mais e ir além só fazendo isso aqui e indo até aqui. E aí ele já consegue o que ele quer. Ele não vai se esforçar. Aí essa criança cresce e vira um adulto, né? Em busca de agradar os outros e atender às expectativas, mas que só vai fazer o mínimo necessário para ter o reconhecimento que busca. Então, não espere que essa pessoa se esforce e faça algo a mais por vontade própria, sem que haja um reconhecimento maior envolvido. E aí a sensação de que alguém sempre vai precisar cobrar ou exigir mais dela, para que ela se esforce e entregue mais. Ela por si só não vai. Ela não vai subir a própria régua dela. Entende? Alguém vai ter que subir essa régua para ela. Diferente do campeão insaciável. Ele sobe a régua dele sozinho. O saciável não. Alguém vai ter que fazer isso para ele. Vai ter que estar o tempo inteiro conduzindo ele. Agora vamos lá. O que faz a vida de um campeão travar e continuar travada? Independente de ser um campeão saciável ou insaciável, a resposta é a mesma para os dois. Se ele não tiver um desejo ou expectativa de alguém para atender, se ele não tiver alguém que chegue e diga para ele o que ele precisa fazer, ele entra numa espécie de limbo em que ele não sabe o que fazer com a própria vida. Quando a gente pergunta para alguém com perfil de campeão quais são os desejos dessa pessoa para a vida dela, o que ela quer fazer, uma das coisas que acontece é ou ela trava e não fala nada, ela não sabe o que responder, porque ela não tem desejos. Ou porque ela está sempre na expectativa do outro, ela está sempre fazendo as coisas para o outro. Ou então, ela responde com base nas expectativas que os pais e outras pessoas têm para ela. Ou então, ela vai responder algo bem genérico. Sabe? Bem abstrato. Uma coisa bem abstrata, porque eu desejo a paz do mundo, e aí o que ela recebe? Aplausos, que linda, que querida, que desejo bonito você
tem. Ah, eu quero acabar com a fome no mundo. Eu quero salvar as crianças. Eu quero dar sopa para todos os albergados. E aí ela recebe aplausos. Entende? Porque na cabeça dessa pessoa, perseguir os próprios desejos não vai fazer ela ser reconhecida e amada do jeito que ela gostaria. Ela precisa atender às expectativas dos pais ou das outras pessoas. Por isso o campeão precisa atrair, estar perto de pessoas que esperam algo dele. Em situações em que ele precisa fazer algo para ser amado e reconhecido. O campeão insaciável, ele vai recuperar pessoas exigentes. Ele vai procurar pessoas exigentes. Desculpa, gente. Ele vai procurar pessoas exigentes e críticas. Estar em situações onde ele cada vez mais é desafiado e pode provar o quanto ele é incrível, o quanto ele merece aplausos. O campeão saciável, ele vai procurar pessoas e situações em que o nível de exigência seja baixo e ele consiga atender às expectativas e ser reconhecido sem precisar fazer muito esforço. Qualquer que sejam os campeões aí, gente, precisa ter uma banca de jurados para validar e reconhecer o que ele faz. Ele precisa reportar e dar satisfação para alguém. Ele tem que estar o tempo inteiro dando satisfação para alguém. Ele precisa que alguém aplauda ele e dê medalhas pelo que ele faz. E vocês sabem que a rede social é muito isso, né? Você posta alguma coisa lá, você fica esperando as curtidas. Ou seja, você está esperando ser reconhecido. Você buscou ali na internet, nas redes sociais, o que faltou em casa. Tá fazendo sentido para vocês? E aí, a vida do campeão, ela continua travada. Enquanto ele não der conta de desejar por conta própria e ter satisfação em realizar os próprios desejos, enquanto não encontrar formas de se sentir amado e reconhecido, sem precisar atender à expectativa das pessoas, sem precisar ser aplaudido pelos outros, ele não vai conseguir destravar. Ele não vai conseguir ser feliz. Ele não vai conseguir preencher esse vazio que ele sente. Tá fazendo sentido para vocês? Depois me conta. Se esse perfil do campeão, o campeão saciável e insaciável, qual você identificou mais aí, teve uma semelhança? E eu conto aqui para vocês que o meu é o insaciável, é o tempo inteiro querendo reconhecimento, que eu tô sempre, a régua tá lá em cima, é um nível de perfeição, de querer fazer tudo certo para ser reconhecida e amada. Durante muito tempo isso. Eu fazer as coisas, não porque eu queria, mas para ser reconhecida. Uma boa, para receber aplausos. E quais são os perfis dos traços aí que tem a tendência de ser campeões? Claro, né, gente? O rígido, olha eu aqui, de exemplo. O meu maior pico, o meu traço que tem maior porcentagem é o rígido. E aí o que acontece com o rígido? Por que ele faz isso? Qual é a dor do rígido? A maior dor do rígido é a traição, a troca. Então, por conta da dor básica do rígido, né, que é a traição, ele busca sempre provar que é o melhor, que é a melhor opção. Porque ele tem que ser escolhido.
Eles não querem ser trocados, não querem ser comparados. E eles buscam desafios e competições o tempo inteiro para provarem que são os melhores. E aí, quando o rígido é conhecido por alguém que é importante para ele mesmo, quando ele não é reconhecido, isso dói. Gente, dói pra caramba. Vocês não fazem ideia como dói quando você busca um reconhecimento e você não tem daquela pessoa. E da mulher, da rígida, geralmente é o pai que ela está buscando o reconhecimento. Do rígido é a mãe. Ele está buscando o reconhecimento da mãe. E aí ele fica se questionando. Se ele não consegue esse reconhecimento, o que eu fiz de errado? O que eu preciso fazer para conseguir, para ser visto, para ser notado, para ser reconhecido, para ser desejado? Ele tá, quando é criança, ele tá buscando aí ser perfeito aos olhos dos pais, para ser amado, reconhecido. Olha, de novo, gente, reconhecido, amado, é o tempo inteiro isso, né? O tempo inteiro querendo ser o reconhecimento. Então, quando criança, essa criança vai buscar ser competitiva, ser mais rápida, porque ela quer ser reconhecida, ser amada. E aí, quanto mais desafio pro rígido, mais ele vai subindo a régua dele. O rígido é assim. E aí ele entende, ele vai entrar no jogo ganho. Porque o rígido é assim. Ele quer entrar no jogo ganho. E ele vai estar fazendo isso o tempo inteiro. O outro traço é o masoquista. Por conta, a dor do masoquista da humilhação. Então, ele enxerga o reconhecimento como uma forma de se sentir seguro. Se ele está fazendo tudo direitinho, se ele está sendo reconhecido, é um sinal de que não vão apontar para ele dizendo que ele está fazendo coisa errada. Então aí ele não corre o risco de ser exposto, de ser criticado, de ser humilhado. O masoquista que esteja vivendo como o campeão insaciável provavelmente foi muito humilhado e criticado pelos pais, pelos seus erros. Insaciável. Então a régua dele vai ser lá em cima. Por quê? Porque ele não quer ser criticado e humilhado de novo, como ele foi lá na infância. E aí, quando adulto, ele sempre vai ter medo de alguma coisa dar errado, de algum detalhe, sabe? Passar despercebido por ele. Faz sentido para você? Está fazendo sentido? E aí, o que acontece? O masoquista, quando é insaciável, ele não consegue relaxar, entendeu? Ele vai ficar focando e procurando problemas, defeitos para melhoria naquilo que ele faz, para melhorar. E aí acaba sendo um jeito muito cansativo de viver. E o masoquista que vive como um campeão saciável é aquele que, uma vez que aprende a fazer do jeito certo e seguro, ele vai repetir esse jeito e promover às vezes pequenas melhorias, mas não vai mudar além daquilo. Ou seja, ele vai seguir aquele esquema, ele vai seguir aquela rotina, porque ele prefere jogar um jogo seguro. Eu vou fazer desse jeito porque time que tá ganhando não se mexe. Por quê? O que ele quer receber? Tapinha nas costas. Ele quer receber aplausos. Porque dessa forma, ele não vai ser criticado, ele não vai ser humilhado. E aí ele se sacia com aquilo que está funcionando. Para ele está suficiente, tá bom assim, não quero mais, tá ótimo desse tamanho para ele.
E aí dessa forma ele evita problemas, né? Ou seja, ele nunca vai ousar, nunca vai experimentar. E o terceiro traço, então, o rígido, o masoquista e o psicopata. O que acontece com o psicopata? A dor do psicopata é a manipulação. Então, ele pode, em alguns casos, desenvolver esse perfil. Em alguns casos, é mais raro, em algumas situações específicas, quando ele busca ter respeito e influência sobre uma pessoa ou grupo que podem começar agindo de modo a atender às expectativas dessas pessoas ou desses grupos, até que consiga ganhar pontos o suficiente para chegar a uma posição de poder ou influência e virar o jogo. Ou seja, o psicopata, ele vai de uma certa forma manipular ali, entende? Aonde ele vai ir naquelas regras, só que ele vai inverter o jogo até que ele esteja ali coordenando tudo, ou seja, as pessoas vão ter expectativas. É o contrário. Ele não vai viver em função das expectativas dos outros. Os outros que vão viver em função das expectativas dele. Ele inverte o jogo, gente. O psicopata inverte o jogo. Então, são eles que geram as expectativas e eles acabam aí alimentando esse perfil do campeão. Porque eles vão estar o tempo inteiro fazendo, muvucando ali para trazer para que as pessoas estejam invertendo esse jogo, né? Para que as pessoas gerem expectativas sobre ele. Fez sentido para vocês? Vocês viram que o campeão, ele se dá muito com essa questão de você estar buscando o reconhecimento e o amor. Independente de ser um campeão saciável ou insaciável, a coisa é a mesma. Você está buscando o reconhecimento. Ou você ali teve um reconhecimento pelas coisas que você fez e isso não preencheu esse vazio. E aí você não se movimenta, porque o que acontece? Esses dois campeões, eles estão em movimento, mesmo porque o rígido e o masoquista, eles são muito executores. O psicopata é mais do comando. Mas eles estão fazendo em busca dos sonhos que não são deles, das expectativas que não são deles. Eles estão fazendo pelos outros, para agradar outras pessoas, para que possam receber aplausos, medalhas, para que possam... Eles estão o tempo inteiro tentando superar a expectativa das outras pessoas que têm sobre ele, os desejos das outras pessoas. Então eu vou fazer isso daqui, eu vou estudar essa faculdade, vou fazer essa faculdade para superar a expectativa do meu pai e da minha mãe, mas não é uma coisa que eu quero. Eu vou fazer isso para poder agradar eles, para que eu me sinta amado, para que eu me sinta reconhecido. E a gente faz isso inconscientemente. Então, às vezes, essa questão, sabe, de ficar comparando, de você ficar sempre... Poxa, é tão simples, né? Você elogiar o seu filho, elogiar por aquilo mesmo que ele está fazendo, sabe? Por ele estar superando um desafio, ou simplesmente abraçar e beijar por sem motivo nenhum. Porque aí quando você, essa dor, esse peso que tem o campeão, ele barra toda a sua vida adulta. Gente, é muito pesado. Olha, eu digo isso de experiência própria, porque eu sempre quis superar as expectativas e ser uma filha incrível. Eu sempre fiquei em função das expectativas e do julgamento. E reconhecimento. Esse eu acho que é o mais forte, assim. Sempre quis ser reconhecida. Porque
Pela criação que os meus pais tiveram, eles nunca foram de elogiar muito a gente. Olha que, poxa, que legal que você fez isso, estou muito feliz por você ter conquistado isso. Não. Eles sentiam isso no fundo, mas eles não conseguiam dizer. E aí, de vez em quando, eles soltavam um comentário de um primo, não sei o quê, de outro fulano, de Beltrano. Olha lá, fulano comprou um carro, fulano comprou uma casa, fulano casou bem. E não falam isso pra você. Isso machuca, dói pra caramba. Por quê? Porque você tá nessa dependência emocional do campeão. E como é que você faz isso? Como é que você sai disso? Quando você começa a fazer as coisas porque você quer. Você começa a ir atrás dos seus desejos. Você começa a realizar os seus desejos. Sem ficar em função da expectativa do reconhecimento do outro. Seja lá quem for, vô, tio, pai, mãe. Faz por você. Comemora as suas conquistas, os seus sonhos. E se as pessoas não comemorarem contigo, tá tudo bem. O que importa é o que você sente. O que importa é a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Certo, gente? Então bora lá, vamos realizar os seus desejos sem ficar focado se isso vai magoar alguém, se vai, sabe? É teu, é o teu, cuida do teu. A expectativa é do outro. Entende? Não pega pra você a dor do outro. A expectativa é do outro e não sua. Segue no flow da vida, segue o que você quer, vai atrás dos seus desejos, das suas conquistas e comemora cada vitória. Não importa se alguém vai comemorar contigo, o mais importante é você, é a tua trajetória, que é só tua, de mais ninguém. Não fica projetando nos outros, esperando que as pessoas venham bater palmas para você, venham te dar tapinha nas costas, não. Faz o que é melhor para você. Para e pensa. Toda vez que vier alguma coisa, isso é bom para mim? Não é bom, então abre o caminho para a tua luz passar. Dá licença que eu quero passar com a minha luz, tá bom? Gente, vou encerrar porque, uau, foi praticamente 1 hora de live. Beijo grande, eu espero que você tenha feito sentido para você esse conteúdo. Assiste os outros. Clica aqui, compartilha com outras pessoas para que elas também possam ter essa clareza de informação sobre coisas do teu passado que te influenciam tanto nas tuas decisões agora. Por que a gente tem que ficar o tempo inteiro superando as expectativas das outras pessoas, tendo reconhecimento das outras pessoas? Bora parar com isso, isso dói, machuca demais e te deixa parado na vida. Bora fluir pra vida, tá bom? Vamos fazer isso combinado? E aí na próxima, o que eu vou falar na próxima? É o outro perfil que é o... Ai, é o bonzinho. Ai, gente, eu tenho uma gastura desse povo bonzinho. Vocês vão entender por quê. Então a gente se vê na próxima live onde eu vou falar sobre o bonzinho, tá ok? Compartilha essa live. Faça seus comentários, assista aos outros vídeos para ver aonde que você aí se identifica mais, tá bom? Beijo grande, gente. Obrigada por todo mundo que passou por aqui. Até a próxima live. Tchau, tchau.